Vamos lá, meus caros, falando do aparelho administrativo varguista, né? O que o Vargas vai fazer agora? O que ele vai inovar nessa administração? Nós temos a criação do DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público. Essa daqui é uma criação fundamental do Vargas. Nós temos agora um serviço público que é completamente modificado. No passado, servidor público era na maioria das vezes indicado. Não existia concurso público no Brasil e havia o grande apadrinhamento no Brasil. Então havia uma situação, por exemplo, o filho de um grande fazendeiro havia acabado de formar em direito, ligava para o governador e falava: coloca meu filho como procurador do estado, pode ser? Pode ser? Que eu te arrumo os votinhos aqui. Época do coronelismo, muita gente assumiu cargos aí sem ao menos ter experiência, sem ao menos ter o conhecimento técnico ali para a questão. Isso muda a figura agora. Apesar de haver o apadrinhamento, alguns cargos ainda no Brasil, isso foi muito diminuído a partir desse momento, meus caros alunos. Porém, há uma situação extremamente importante agora que nós precisamos ficar atentos, né? Nós temos uma mudança em que se busca um corpo técnico para o funcionalismo. Para isso, agora, Vargas vai atuar em cima de seu aparelho burocrático. Como que ele vai buscar? Quais são os objetivos desse aparelho? Racionalizar, modernizar a administração pública através do que? De profissionais que sejam técnicos. E como que ele vai encontrar isso? Através de concursos públicos, a criação de concursos públicos, a exclusão da indicação. Apesar que ainda existia para alguns cargos, mas para a grande maioria agora funciona para concurso público. Gente, isso é tão fundamental que agora também, para alguns cargos mais baixos, aí a camada mais pobre e a classe média baixa é atendida. Para os cargos mais baixos, que não exigiam ali tamanha habilidade técnica de trabalhadores, para que vocês possam ter ideia agora de tanto que isso é importante, nós tínhamos apenas ali a cobrança do conhecimento das áreas de português e matemática. E se você for um aluno esperto, nós tivemos um ponto que foi fundamental: o ensino público obrigatório, o ensino público primário, que atingiu as camadas mais pobres. Então agora o filho do pobre tinha a oportunidade de atingir cargos no serviço público. Nossa, você imagina o orgulho. Começa a ter um número enorme de pessoas que passam a se ascender na vida pela via do serviço público, que passa a ter acesso ali ao Estado como trabalhador. E aí você perguntava para essas pessoas na época: olha, você é funcionário do Estado? Não, sou funcionário do Vargas. É um motivo de grande orgulho fazer parte do governo do Vargas. As pessoas estão encantadas, pois é ali o primeiro presidente da República que criou um mecanismo de oportunidade meritocrático, aonde o filho do pobre ali, dependendo do cargo, poderia concorrer pau a pau, e às vezes o cara conseguia. Então as pessoas passam a se sentir orgulhosos. E a criação desse serviço público mais técnico, com mais oportunidades, garantiu também um avanço econômico no Brasil que foi fundamental, pois o servidor público ele tem garantia de estabilidade, o que permitiu esse cara pegar empréstimos no banco, comprar a sua casa própria. Vargas começa a receber cartas de pessoas que agradeciam a ele, falava: Vargas, muito obrigado, Vargas, consegui comprar minha casa, Vargas, consegui um financiamento da casa própria, Vargas, consegui comprar o meu carro. Isso tudo graças agora porque sou seu funcionário, sou funcionário do Estado brasileiro. Nós temos a criação de um corpo técnico de funcionários públicos que são extremamente orgulhosos.
pois sai da elite brasileira agora o poder de fazer parte ali do serviço público e também atinge os grupos da classe média brasileira, alta e baixa, inclusive de algumas pessoas pobres também. Olha que ponto fundamental para nós. O serviço público passa a ser um mecanismo de ascensão social. E o Vargas vai usar esse serviço público como um mecanismo político muito bem para se autovalorizar. E um dos mecanismos também criados ali dentro dessa área administrativa é o próprio Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha como objetivo o quê? Controle e repressão ali. Controle da divulgação de propaganda e reprimir tudo aquilo que era contrário à visão do governo. Nós temos o controle ideológico das propagandas, exaltação da figura do líder, culto ao Vargas, né? E como também evitar o perigo comunista. Ah, comunista é perigoso, comunista é isso. Começou a falar, acaba que esse indivíduo exclui ele. Então essa situação comunista é um xingamento, viu, gente? Se xingar você de comunista, olha, você fica muito bravo. Pode te xingar de qualquer coisa, te mandar para qualquer lugar, mas comunista não. Então é essa a situação que o DIP vai fazer e vai divulgar. A ideia do culto ao Vargas vira uma religião. Para que você possa ter uma ideia, Vargas vira uma religião. As pessoas sentem um orgulho porque você não tem notícia contrária, não existe oposição. O DIP faz um trabalho fenomenal e você tem um culto ao Vargas, um culto ao indivíduo que é chamado de pai dos pobres. Inclusive nós só temos um único jornal à noite ali no rádio brasileiro, que é A Hora do Brasil, que era 19 horas. E só entrando no ar, A Hora do Brasil. E aí começava, Getúlio Vargas faz isso, Getúlio Vargas é aquilo outro, Getúlio Vargas é o protetor do Brasil, Getúlio Vargas, só tem notícia boa. E só tem notícia falando bem do Vargas. As pessoas não enxergam ali, não tá ruim não, se estiver ruim, tá ruim para você, porque você não trabalha, porque você é vagabundo. E aí, por exemplo, os problemas sociais ali que pudessem ocorrer naquele momento, era jogado a culpa no indivíduo. E não ali, por exemplo, que o Estado, porque tudo é bom. Quem é ruim é você, o Estado não é ruim. O Vargas governa bem, o Vargas faz isso, o Vargas aquilo outro. O Vargas é um Deus, o Vargas é um pai, o Vargas sabe todas as coisas. Essa forma é produzida nesse momento. O Departamento de Imprensa e Propaganda, ele interfere também nas questões ali relacionadas à educação. Nós temos a cartilha do Vargas, que era o quê? Aprenda a ler e escrever com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas te ensina a ler. Getúlio Vargas te ensina você a pegar o B com A da Bá, B com A com B com A da Babá. Getúlio Vargas está ensinando você a ler. Era esse o processo. 1 mais 1 dá 2. Então não sei o que tem. Se você tem um amigo, mais um outro amigo, você tem 2 amigos. Gente, tudo isso é promovido. Vargas para as crianças. O material didático tinha imagem do Vargas, ele com as crianças, e isso era divulgado. Era falado, Vargas está te ensinando. Olha um processo que era basicamente ali uma doutrina política de divulgação de glória à figura de Getúlio Vargas no Brasil. Ao ponto que Vargas cria uma disciplina, a educação moral e cívica, aonde você parte de uma ideia que o Estado vai produzir a moral no indivíduo. Uma moral de Estado, uma moral do Vargas, ali que você deve seguir aquela moral. A partir da ideia do civismo e da construção do patriotismo e o nacionalismo extremamente exacerbado, como ali a criação e o desenvolvimento
da aprendizagem de símbolos históricos brasileiros a partir do sentido ali do olhar do Estado para o cidadão. E nesse olhar do Estado, você coloca o Estado e o seu presidente da República como herói. Todos são tratados ali como grandes heróis, numa ideia de orgulho. Muitas das histórias representativas ali da figura do Estado brasileiro passaram a sofrer modificações para a construção de um grande herói. E ali esse tipo de prática foi promovida tanto no Estado fascista italiano como no nazista ali alemão. Vê que o Brasil tem referências para estar fazendo esse tipo de coisa. O Vargas vai produzir isso, é um controle totalmente da população. E ali você passa a ter um Estado também paternalista e ideológico que impede a liberdade das pessoas, um olhar crítico sobre aquela questão. Se você se posicionasse contra isso, você não estava sendo contra essa política, mas contra o Brasil. Você não está sendo contra o Vargas, você está sendo contra o Brasil. Você tem uma relação de parte pelo todo. Vargas é o Brasil. E se você está sendo contra ele, você está sendo contra o Brasil. Essa é uma ditadura total. É um controle total, é um governo extremamente autoritário. Assim como também Vargas ali interfere, e através do DIP também, que é um mecanismo excepcional para isso, as relações ali de tentativas de valorização do movimento negro. Porque a FNB ela é excluída nesse momento ali, a FNB não existe mais. Apesar dali foi um movimento que apoiou o Vargas, ela não existe. E o Vargas vai divulgar o quê? Como política de Estado, como mecanismo de Estado, democracia racial. Olha, não existe racismo no Brasil. Não existe racismo. Negros e brancos são iguais. É a democracia racial. E isso daqui, sendo trabalhado pela figura do Estado, tem uma força que é fora do comum. Com influência até os dias de hoje, isso vem trazendo muitas pessoas hoje do Brasil não reconhecem a existência de um racismo dentro do território brasileiro. E vem a divulgar uma visão ali da democracia racial, pois isso foi manifestado pelo Estado em cima da sociedade desde aquela época, em pleno período de uma ditadura varguista, até depois os períodos democráticos, e voltando-se ali uma ditadura, é onde que se fala que não existe racismo. Então você tem toda uma política ideológica de controle do indivíduo, da população. Bom, vamos para o próximo vídeo, que eu vou dar continuidade sobre o aparelho administrativo, sobre a forma de governabilidade aí de Vargas. Até mais.